Livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malaleel. Depois que gerou a Malaleel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaleel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malaleel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malaleel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Amém? Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor, por podermos ouvi-la. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, não apenas à mensagem que vem ao nosso entendimento, mas a semente que possa ser plantada no nosso coração, germinando e dando frutos que glorifiquem Teu nome, Senhor. Tira de nós toda distração, traz a nós toda atenção e que possamos de fato ter ouvidos que ouvem o que o Espírito diz na Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Na época dos reis, antigamente, na era da Idade Média, aquelas idades onde tinha os reis, era muito comum a expressão vida longa ao rei. Tudo que eles faziam, eles davam um prato de vitória e diziam vida longa ao rei. Então era uma expressão de dizer que o sucesso, o progresso do reinado era ter uma vida longa. E naquela época, quanto mais tempo que pudesse viver, isso era uma expressão de sucesso, de progresso, de tudo mais. Hoje nós temos vivido tempos também interessantes, onde as pessoas têm vivido mais tempo. É muito comum hoje você ver pessoas falando de 100 anos, 90 e tantos anos e mais de 100 anos. E por incrível que pareça, por menos que a gente, por mais que a gente não tenha essa consciência, todo ser humano quer viver muito tempo, quer ter uma vida longa, quer o máximo possível, retardar o término da existência,
E nós, consciente ou não, atribuímos a um sucesso de vida a uma pessoa que vive muitos anos. Fulano já tem 90 e tantos anos, fulano já tem 100 anos. Olha, tanto tempo que viveu, que bênção, que isso, que aquilo. E parece que para nós também, mesmo que a gente não perceba, parece que vida longa, extensão de tempo, de sobrevivência na Terra é sinônimo de sucesso, de progresso, de elogios e tudo mais. Né? Mas será que vida longa é o alvo principal daquele que crê e é de fato aquilo que vai trazer sucesso evidente na vida de um ser humano? Esse texto nos confronta entre vida longa ou andar com Deus. Qual que é melhor? Qual de fato nós temos que buscar? Né? Quando a gente vê esse capítulo e a gente vê, parece uma coisa repetitiva. Esse capítulo ele fala de vidas longas e vazias, como é na maioria das pessoas. As pessoas vêm, ela nasce, ela vive, ela conquista, ela realiza e morre. Né? E isso é o que acontece. Né? E lá você pega no cemitério, você vai ver lá sempre escrito, né? Nasceu tal dia, morreu tal dia. Só isso. É engraçado porque Gênesis é o capítulo de obituários. Né? Aqui você resume o seguinte: viveu, gerou, morreu. É só isso que o capítulo está falando o tempo todo, mudando só apenas os nomes e a quantidade de tempo, mas a vida se resume: viveu, gerou e morreu. Né? Mostra a realidade do pecado após a queda, né? Porque vidas longas, extensas. Eu fico imaginando as pessoas pensarem que era outra forma de cronologia, de tempo, né? Ninguém vive tanto tempo, mas se deixasse, as pessoas queriam viver 800 anos, 700, 900 anos, né? E esse texto marca vidas longas, mas vazias, né? Marcadas pela morte. E é isso que o pecado faz, né? Então você vê lá, está lá, fulano viveu, gerou e morreu. Inevitável, incontestável. É viver, e a disputa é quanto tempo eu vou viver e quando eu vou morrer. Nessa lista, o que destoa aqui no meio dessa lista foi um personagem só, né? Um contraste impressionante, que foi Enoque. E o contraste dele não tem viveu, gerou, não tem, não andou com Deus. Essa foi a grande diferença. E a pergunta que não quer calar hoje: nós estamos apenas vivendo muitos anos ou estamos realmente andando com Deus? O que nós estamos buscando? Viver o máximo possível ou estamos buscando andar com Deus? Vida longa nunca foi sinônimo de vida plena. Por isso a gente fala assim: coitado, fulano morreu cedo, mas olha o tanto de tempo que está vivendo. Esse é que devia morrer. Vida longa nunca foi sinônimo de vida tempo. A repetição aqui desse texto, ela revela um propósito teológico para a gente entender. Porque ela fala, né? Fulano viveu Y anos, né? Quantidades de anos, gerou filhos, filhas e morreu. Esse é o texto. Essa é a lista. A ênfase
é que o pecado trouxe a morte, mesmo para quem vive demais. A morte chega. A morte chega. Pode viver menos, mais, muito mais, a morte vai. Chega. Viver muito não é o mesmo que viver bem. Longa duração é diferente de propósito determinado, definido. Eu quero viver muito, eu quero viver o máximo que eu puder, eu quero tomar o elixir da longevidade, viver o máximo que eu quiser. Eu não quero nem pensar em morrer. Quantidade de dias não significa qualidade espiritual. Se significasse, Deus não levava menor que tão jovem. Deixava ele viver tanto quanto os outros. Uma vida sem Deus é apenas sobrevivência cronológica. Você está sobrevivendo tanto. Por isso é que é tão vazio, por isso que é tão confrontador. Por isso que as pessoas não conseguem lidar com o tempo. Querem vida longa, querem existência. Quantas pessoas que você conhece, ou você faça uma alta análise, vivem décadas, vivem anos, muitos anos, constroem bens, constroem família, montam um monte de coisa, realizam, conquistam, e mesmo assim morrem sem ter andado com Deus. Quantas você conhece? Quantas a gente admira e vai olhar, aquela pessoa nunca andou com Deus. A lápide dele não vai estar lá a lista de suas conquistas, vai estar: nasceu tal dia, morreu tal dia. O contraste de Enoque é muito interessante para nós, né? Que faz a grande diferença no texto. A Bíblia é tão maravilhosa que traz essa lista enorme e coloca no meio dela um filho, só um para contrastar. Enoque foi o único que rompeu o padrão da morte. O último dos inimigos mortos. Tá? Sobre Enoque não está escrito morreu. Não está lá. Viveu, gerou, morreu. Esse padrão não teve como ele. O que está escrito sobre Enoque foi: Enoque andou com Deus. Tudo isso para nós é muito simples. A gente sabe disso, a gente ouve isso, a gente só relembra. Mas a gente tem que parar e pensar: eu estou apenas lutando para prolongar a minha existência aqui na Terra, ou eu estou andando com Deus? Isso faz diferença? O que significa andar com Deus? Se a gente pegar o texto de Hebreus capítulo 11, o texto que é a galeria dos heróis da fé, versículo 5 e o 6 diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara,
pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardão, recompensa. Deus sempre recompensa aquele que teme e busca. Então, o que significa verdadeiramente andar com fé? Uma relação, primeiro, contínua, constante, intensa. Não é uma relação esporádica, não é uma relação fictícia, não é uma relação que você tem em determinado tempo, em determinados dias. Ela é contínua. Ela não é só de vez em quando, ou só na hora das necessidades, ou na hora das oportunidades. Ela é uma relação de intimidade. E para chegar à intimidade com Deus, você tem que buscar a santidade. A santidade é gerada no coração que teme a Deus. E ela é diária. Ela não é domingueira. Ela não é de vez em quando. Ela é todos os dias, o tempo todo o tempo. E isso marcou a vida de Enoque, mesmo sem falar. Uma vida que é marcada por fé e obediência. Não uma fé cheia de hipocrisia, mas uma fé verdadeira. Não uma fé de só acreditar, mas uma fé que leva à aproximação com Deus, à intimidade com Deus, de buscar agradar a Deus, e de reconhecer que Deus recompensa aqueles que o buscam e o temem. Desejar agradar a Deus mais do que o mundo, mais do que a si mesmo. Como a gente tem necessidade de agradar as pessoas, como a gente tem necessidade de ser agradado, das pessoas nos agradarem. E qual é a necessidade que nós temos de agradar a Deus? Então, uma vida de quem anda com Deus, uma vida que as pessoas têm como prioridade agradar a Deus. Muitos não entendem o que o salmista diz: agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É uma vida que honra a Deus, uma vida que está disposta a agradar a Deus o tempo todo. É uma vida que se alegra na alegria de Deus. E não apenas cumprir dever religioso, mas viver em comunhão. Não é apenas vir ao culto. Eu vejo muitas pessoas se sacrificarem, muitas pessoas fazerem tudo para estar presente no culto, se esforçam para chegar. Não é apenas isso, essa coisa religiosa, esse esforço. É a vontade, é o prazer de estar na presença de Deus, é o prazer de servir a Deus, é a alegria, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa questão de querer ter essa fé e essa obediência a Deus, entendendo que muitos amam a Cristo Jesus, mas não conseguem obedecer. Muitos amam a Cristo Jesus e ainda continuam no pecado. Por quê? Não é o amor a Cristo que nos tira do pecado, é o temor. Não é amor a Deus que nos livra do pecado, é o temor. Você deixa de pecar quando ama a Cristo. Você tem muita gente que quando chega para falar, ele não ama Jesus, porque ele está pecando. Não, ele ama Jesus, mas ele não tem temor. A
recompensa de andar a Deus, né? É galardoador daqueles que o buscam, né? Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Enoque experimentou a vitória sobre a morte anunciada na aliança da graça. Aquele que está em Cristo passará da morte para a vida eterna. Assim como vai ter a vida eterna, vai ter a morte eterna, chamada segunda morte. Uma vida vazia vai terminar na morte. Uma vida que anda com Deus vai terminar na vida e na vida eterna. O que Deus quer de nós não é apenas que vivamos muitos anos na terra, mas que andemos com Ele todos os dias em fé e obediência. Em fé e obediência. Enoque podia ser chamado de prematuro, mas como Deus levou Enoque para Ele, tomou Enoque para Ele. Nós cantamos aqui, eu quero ver minha casa lá no céu. Eu fico imaginando se você já parou para pensar na beleza, na grandeza da casa do Senhor. Quem gosta de olhar para a natureza, quem já foi em lugares bonitos e viu lugares lindos, quem já viu grandes palácios, quem já passeou em lugares fantásticos, pode ter um flash, porque nada mais lindo que possa ser na terra se compara ao céu. Nada. O lugar mais belo, o lugar mais magnífico, aquilo que é de maior esplendor, é nada perto do céu. E nós não conseguimos ter essa imaginação. Nós vamos ser surpreendidos, eu creio, nós chegarmos no céu, porque tudo que tiver lá vai ser imensamente maior do que a gente possa imaginar. Há duas maneiras de viver. Esse texto nos ensina. A primeira é viver longa vida, viver muitos anos. É fazer tudo para que você possa viver muitos anos e viver bem, e fazer ginástica, e ter saúde, e ter, treina isso, faz aquilo, para a sua cabeça ficar boa, tudo isso é relevante, mas o melhor não é isso, né? Porque isso você vai entrar numa rotina vazia, você vai produzir, você vai trabalhar, você vai conquistar, você vai realizar, mas no fim você vai morrer. É sempre o mesmo. Quem vai contar a sua história vai dizer: fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, vai morrer. Não está junto de nós mais. Agora, andar com Deus é diferente. Esse é o outro lado da vida que a gente pode escolher. Mesmo que os dias sejam poucos, ele vai ser cheio de propósito. A gente cansa de dizer: vida sem Deus não tem propósito, sentido e significado. Vida sem propósito, sentido e significado. Por mais que você faça, você vai olhar e não vai ver nada, é um vazio. Vai reclamar, vai se perguntar por quê, vai ter frustração. Uma vida de quem anda com Deus, a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Ela não determina o fim. A vida inteira aponta para Deus, para a eternidade. Por isso que nós precisamos andar olhando, imaginando aquilo que nos foi prometido, a vida eterna.
a eternidade. Por isso faz tudo aqui na terra ficar melhor. Faz tudo aqui na terra valer a pena. Por outro lado, a gente precisa entender a relação desse texto com Cristo, né? Essa é uma mensagem cristocêntrica. Porque Enoque é uma espécie de símbolo, sinal da graça em meio ao juízo. Porque no fim, juízo, né? Aí vai ter aquele que vai ter a vida eterna e aquele que não. Vai ter o nome escrito no livro da vida. Vai ter aquele que andou com Deus e aquele que não andou com Deus. Ele aponta para Cristo em meio que veio para andar com Deus de maneira perfeita. Isso disse: a minha comida é a sua comida, a sua vontade é a minha vontade. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Ele viveu essa vida perfeita, o céu que tornou agradar a Deus o tempo todo. Em Cristo podemos experimentar não apenas a longevidade, mas a vida eterna. João 10,10 diz o quê? Eu vim para que tenham, e a tenham em abundância. Sem Cristo não há vida de fato. Então, Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é a questão só de contar o tempo, mas é uma questão de ter uma qualidade interior, uma qualidade de crescimento, uma mudança que faz com que cada dia seja uma história diferente. E aí a gente pode se perguntar: como é que eu posso andar com Deus hoje? Será que eu estou andando com Deus? Ou eu estou apenas vivendo? Meus planos é estender a vida o máximo possível, ou é andar com Deus de fato? Como é andar com Deus? É ter uma fé verdadeira, não uma fé hipócrita, fingida, mas uma fé verdadeira. Fé que não busca, acima de tudo, por Deus em primeiro lugar, agradar a Deus. Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? É obediência prática, obedecer a Deus mesmo, obedecer a sua palavra, as suas promessas, não obedecer a circunstância, não obedecer os outros, mas minha obediência restrita é a Deus. É ter uma comunhão constante com Deus. Já não é com Deus. Falar de Deus, sua maneira de falar, sua maneira de expressar, sua maneira de pensar muda. Porque tudo aquilo que você desfruta, tudo aquilo que você observa, tudo aquilo que você pensa, seria Deus em primeiro lugar. Você vê essa comunhão com Deus crescendo, não apenas falando de Deus, falando com Deus e ouvindo Deus falar. É arrependimento diário. Não existe fé desacompanhada de arrependimento. A pessoa que não se arrepende, não dá a volta, não reconhece os seus pecados, não se arrepende, não deixa, esse não vai andar com Deus. Deus não vai andar com quem não tem o coração voltado para Ele. Deus não vai andar com quem não está separado para Ele. Deus não vai andar com quem não, com alguém que não vive para a glória dele. Pessoas que se arrependem têm que arrepender diariamente das palavras, dos pensamentos, dos sentimentos que a gente nutre em nossos corações. Muitas vezes a gente tenta se enganar. E uma esperança viva.
esperança viva, que é a minha esperança não está naquilo que eu possa conquistar aqui, está naquilo que Cristo conquistou. A minha esperança não é utilitária, ela é viva, ela é Cristo Jesus, é aquilo que Ele já reservou para aquele que crê. Então a gente poderia acrescentar aí um senso mais profundo de pecado. Aquele que quer andar com Deus, ele sabe que o pecado afasta, que a morte ela é gerada pelo pecado. Ele tem uma fé mais robusta, mais consistente. Ele tem um amor mais abrangente, não um amor mais restrito. Ele tem uma esperança mais iluminada. Ele tem uma espiritualidade mais definida. É aquele que aceita qualquer coisa, mistura com qualquer coisa, não tem nada. Então, esse é o viver daquele que anda com Deus. Ele vive além da morte. Por que a gente tem tanto medo de falar de morte? A gente teme mais morrer, né? E é engraçado, né? A palavra de Deus, o próprio Cristo disse: não tenha medo, não tema aquele que pode matar o seu corpo, tema aquele que pode mandar a sua alma para o inferno. Ou seja, tema. Só Deus pode fazer. Só Deus determina o nosso destino. Ninguém mais. Então a pergunta que não quer calar nessa simples mensagem, eu acho que nós temos mensagens muitas vezes simples que confrontam nosso estilo de vida, porque o crente ele tem que ter o seu próprio estilo de vida. Eu quero uma vida boa, ou eu quero andar com Deus, independente do tempo que Ele vai me dar. Eu estou preocupado com o tempo de vida que eu tenho pela frente, eu estou preocupado com o quanto eu estou andando com Deus. A pergunta que eu não quero calar é essa: o resumo da sua vida. Qual será? Qual será o resumo da nossa vida? Viveu, gerou, morreu? Ou o resumo da nossa vida será: andei com Deus? Fazer igual aqueles dos velórios que as pessoas estão diante do caixão, não sei se é só viver, tantos anos, fez isso, fez aquilo, está estapado. Ou simplesmente dizer: andou com Deus. Quando você diz andou com Deus, se o resumo da nossa vida for esse, você sabe para onde você está indo. Se o seu resumo for esse ritual aí de viveu tantos anos, fez tantas coisas, realizou e morreu. Pega lá os milionários, viveu, realizou e quem é o homem mais feliz da terra? Aquele que viveu, realizou, morreu, aquele que andou com Deus. Então, essa é a minha oração para você, essa é a minha oração para mim, essa é a minha oração para todo aquele que me serve. Vamos buscar pensar nisso. Queremos vida longa ou andar com Deus? Ah, pastor, eu podia andar com Deus e ter uma vida longa. Isso seria o ideal. Deus me dá mais tempo. Isso cabe a Deus. Mas para aquele que quer andar com Deus, estar com Deus, vale tudo. Vale tudo.
de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.